Estamos de volta com o Brasil Cristão especial do Dia da Independência. Estamos falando do nosso país, da nossa história, né? Porque nós precisamos amar o Brasil, afinal de contas, né? Porque a identidade do Brasil é a nossa identidade, nós fazemos parte dessa identidade. Estamos hoje recebendo o Rafael Tonon e o Rafael, que está conosco, Rafael Nogueira, que está através do Skype. Com muito carinho, né? Os dois são historiadores, trabalham nessa área. Trabalhar no feriado de Dia da Independência é gostoso, né, para vocês? Não tem? Não é um incômodo, não. Pela pátria. Pela pátria. O Rafael Nogueira, o que se ouve na nossa história e o que se lê e o que os jovens e o que nós conhecemos é que o Brasil recebeu lá no seu fundamento só a escória, né? Os presidiários, os bandidos, pessoas que não prestavam, mandaram todo mundo para cá e para poder explorar, fazer todo mundo trabalhar. Isso ficou na mentalidade do povo, no coração do povo e na memória do povo como uma verdade, como se nós fôssemos descendentes dessa escória, desse povo que veio para cá, mas isso não é verdade, né? O Brasil ele teve grandes figuras que sustentaram o nosso país e nós temos que nos orgulhar. Conhecer esse lado dessas pessoas também nos faz amar melhor e sermos mais patriotas, não é verdade? Sim, claro. Essa história de que o Brasil é só caracterizado por, sei lá, degredados ou presos ou qualquer coisa assim, ela não procede. Claro que alguns degredados vieram, isso desde a primeira expedição, mas isso não caracterizou a fase de colonização, mesmo porque nós tivemos aqui a abertura de vilas e, de fato, aquilo que eu já falei, a entronização de um sistema português de controle, como se de fato aqui fossem criadas vilas portuguesas. E aí uma vida luso-cristã apareceu aqui, né? Não era digamos assim, uma prisão na selva. Isso é muito falso. E naturalmente que apareceram, a gente vai ver desde santos, né? No caso principalmente de São José de Anchieta, sim, até grandes heróis e pessoas muitíssimo cultas. Quando você vai ver no contexto ali de Minas Gerais, quando no ciclo do ouro aparecem pessoas muito estudadas, poetas, pessoas fazendo... os inconfidentes mesmo foram pessoas muito ilustradas, mas ao mesmo tempo nós tivemos, quando chegamos perto da independência, aí, alguns dos homens mais cultos do mundo, né? Estavam no mundo luso-brasileiro. Então, assim, eu acho que essa visão muito unívoca de pensar que aqui no Brasil só tinha degredado, era só uma prisão, ela está errada, tá? Não é correto dizer isso. E, ao mesmo tempo, nós não somos ingênuos também de pensar que só tinha gente boa, tinham pessoas naturalmente complicadas, temos até hoje. Acho que hoje está pior até. Né? Exato. E nos faltam, de repente, as referências dos grandes daquela época, e eu me refiro justamente a esse período do final da época colonial, que tinham líderes extraordinários aqui. Notadamente aqui para fazer a independência nós tivemos líderes fantásticos, raros no contexto mundial, e posteriormente no segundo reinado, como já disse o Tonon aí, nós tivemos verdadeiros estadistas discutindo aí no parlamento, no Senado, né, além da Câmara nós tínhamos um Senado vitalício, no Conselho de Estado, e o próprio Dom Pedro II, que é uma figura que ele até hoje deveria ser um parâmetro para os brasileiros se inspirarem também. Então nós temos tudo isso daí para recordar, e é uma pena que a modo como a história é ensinada nas escolas pareça não trazer muito entusiasmo com esses períodos. Eles fazem questão de sempre identificar com o pior, sabe? É verdade. É como se o período colonial fosse, como você disse bem, um período só de pessoas que, digamos assim, eram só dignas de prisão e foram jogadas para cá. E, por outro lado, quando chegamos na independência, só se fala em escravidão. São duas perspectivas extremamente falsas e injustas, porque se o Brasil tivesse sido república, se tivesse tido uma série de diferenças análogas à dos Estados Unidos ou a dos outros povos da América Espanhola, teria tido escravidão do mesmo jeito, não importa qual religião na época tivesse, teria tido escravidão do mesmo jeito. Era uma questão muito particular da época, só que há méritos que transcendem a época.
e que nós precisamos, então, aprender com a experiência, tanto daquilo que é ruim, que não deve ser repetido, que acho que a escravidão é o nosso maior erro, quanto daquilo que é bom, né? E esses exemplos de cultura e heroísmo e santidade precisamos resgatar. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Só mais essa pergunta, o Rafael tem compromisso, gente, mas essa pessoa em especial que marcou muita história e foi muito importante para a nossa história, que é o nosso querido Bonifácio, né? Foi um homem assim que nós também brasileiros precisamos olhar para ele e nos espelharmos nele. Fala um pouquinho dele para nós. Eu gosto muito da figura do Bonifácio, primeiro que é da minha terra natal, é de Santos também, e ele estudou na colônia e mesmo assim se destacou. Ele vai para Coimbra fazer o curso superior e já era poeta, já escrevia vários sonetos, ao mesmo tempo em que já sabia francês e latim. Quando chega lá, ele se destaca extraordinariamente, ganha uma bolsa de estudos, viaja pela Europa inteira e se transforma num dos cientistas mais famosos do mundo, porque ele publica artigos, na época eram memórias, os papers da época se chamavam memórias, publica artigos sobre tudo que é coisa, principalmente aqueles referentes à mineralogia. E se transforma aí e descobre minérios, entre outros dentro do qual estava o elemento do lítio, que só foi descoberto por causa dele, ou seja, o lítio serve hoje para baterias, para televisões, para combater a depressão. Então, isso vem de um minério descoberto pelo José Bonifácio e, ao mesmo tempo, ele tinha uma visão de estadista. Quando ele chega ao Brasil, ele percebe que a retirada daqui do príncipe regente e a tentativa dos povos brasileiros de se libertarem de Portugal de uma forma pouco entrosada, precisava de um centro de união, né? Isso daria problema, faria com que nós repetíssemos o sistema da América Espanhola, criando caudilhos, líderes locais muitíssimo violentos, republiquinhas pequenas e sem força. E graças a ele, a ideia dele, a visão de estadista dele, ele consegue persuadir o Dom Pedro de ficar, se transforma no seu ministro, né? E junto com Leopoldina faz aí esforços para manter todo o território coeso, né, junto com Dom Pedro e Leopoldina. Então eu acho que o José Bonifácio tem todas essas facetas, inclusive uma faceta de ecologista, e não nesse sentido de hoje, que fica alarmando todo mundo só para melhor controlar as pessoas, mas no sentido normal, de proteger florestas, ambientes. Parece que a floresta da Tijuca, que foi reflorestada aí pelo Dom Pedro II, era a ideia de José Bonifácio. Tem vários bosques em Portugal que foram plantados por ele, para vocês terem noção. Então, assim, era um homem extraordinário, e eu acho que esse exemplo aí de confiança, né, de transcendência até, ele pediu que na lápide dele fosse colocada só uma pedra tosca com uns versos dizendo eu de uma coisa só fico contente, que a minha terra amei e a minha gente. Então, de transcendência, né, amar o povo. Então, essas questões precisam ser lembradas e imitadas, eu acho, pelas nossas juventudes. É uma coisa linda, né? Vocês estão percebendo como que é bom a gente conhecer a nossa história e as pessoas que fizeram a nossa história acontecer. Nós queremos agradecer, né, a Rafael Nogueira. Muito obrigada pela sua presença aqui no feriado, por amor à pátria. A gente se sente muito honrado pela tua participação no programa e, de fato, gostaríamos que seja a primeira de muitas outras, Verdade. com toda certeza. Uma alegria para mim. Voltarei com certeza, só convidar. Abraços. Um abraço. Tchau, tchau. Que maravilha, né? É uma grande maravilha nós escutarmos o ponto de vista dos fatos reais, né? Tal quais eles aconteceram na história do Brasil. Não é mesmo? Nós falamos de Bonifácio e ele falou da nossa história, pessoas que nós temos que nos orgulhar, que foi o que provocou essa independência ali. Sim. Então, acho que a gente podia falar um pouco do que nós estamos celebrando, né, Fernando? Exato. Afinal, Rafael, hoje, nesta data. Eu queria, Rafael, que a gente perguntar, e aí nós vamos conversando juntos aqui sobre isso, lá no dia 7 de setembro de 1822, quando se faz a proclamação da República, ou seja, diz agora somos independentes, e dali em diante eles têm que começar a construir uma nação, ou 7 de setembro já era algo que já vinha eclodindo, ou seja, já havia um crescimento no país, já havia uma série de outras coisas. Não, nós temos maturidade para começar a caminhar. Na verdade, foi um processo bastante longo, né? Quando a gente fala da independência do Brasil, parece que da noite para o dia, né? Dia 7 de setembro, Dom Pedro desembanhou a espada, gritou o independência ou morte, e dia 8 de setembro nós já tínhamos uma nação
pronta, acabada e tal. E, na verdade, a coisa não foi bem assim. O Brasil ele começa a ser ocupado, colonizado por Portugal em 1500. Exato. E em 1500, algo que pouca gente se atenta a isso, essa colonização, ela não começa de fato do jeito que às vezes a escola até dá essa impressão para as crianças. Então eu tenho lá alunos que acham que os portugueses já desceram aqui buscando ouro, já no mesmo dia, né, no mesmo momento, né? Portugal demorou 30 anos para começar a colonização de fato. Por quê? O objetivo do Pedro Álvares Cabral, quando sai de Portugal, era tentar fazer a circunnavegação. Eles já sabiam que tinha um território aqui embaixo. Não era desconhecido, né, o fato de ter um território. Tanto é que o Cristóvão Colombo chega na América dia 12 de outubro de 1492, né, que é muito interessante, né, justamente a nação que patrocina o Colombo ele já buscava patrocinadores para essa expedição navegando em linha reta fazia muito tempo. E aí o Colombo, é até curioso esse fato, né, que aí traz um pouco a visão da religião, que também é muito negligenciada quando se fala da história. O Colombo, ele estudou, ele tinha um filho que era franciscano, depois acabou saindo do convento, não seguiu na vida religiosa, mas o filho dele era franciscano, ele fez amizade com o superior e começou a ter acesso aos mapas, ao material dentro do convento. E através disso, isso possibilitou que ele fizesse um cálculo e pensasse assim, é viável navegar em linha reta, se eu sair da Europa, navegar em linha reta, eu vou chegar até o Oriente. Por quê? Porque o único caminho da Europa para o Oriente, que era a passagem por Constantinopla, os muçulmanos tinham invadido, derrubaram o Império de Constantinopla e nenhum cristão podia passar. Então era necessário ter uma nova rota. Portugal já tinha começado a buscar essa rota, tentando contornar a África para chegar na Índia. Mas a Espanha não tinha essa alternativa, né? Colombo, a essa altura, estava morando na Espanha, procurou o rei de Portugal, procurou o rei da França. Colombo mandou cartas, não conseguiu ninguém. E aí um dia ele entra na Catedral de Sevilha, né, na entrada da Catedral de Sevilha, do lado esquerdo, tinha uma imagem de Nossa Senhora. Essa imagem está lá, não no mesmo lugar que ela ficava, mas ela está lá ainda existe a mesma imagem. Olha só. E o Colombo notou que aquela imagem de Nossa Senhora não tinha coroa na cabeça. E ele disse a Nossa Senhora, eu já cansei de pedir aos reis e rainhas da terra que me atendessem, então agora eu vim pedir para a senhora. Olha. Que a senhora me dê a graça de conseguir alguém que patrocine a minha viagem, e eu prometo para a senhora que se eu chegar a outra terra, seja onde for, o primeiro quinhão de ouro eu vou derreter e fazer uma coroa para colocar na cabeça dessa imagem. Nossa Senhora não ia perder uma dessa, né? Nossa Senhora, né, ajudou ali o Colombo, certamente, e é curioso que quem resolve patrocinar são os reis católicos da Espanha, a Rainha Isabel e o rei Fernando. A Rainha Isabel, ela foi educada, né, como Portugal. não era costume, né, dos reis e rainhas criarem os filhos, né? O pessoal pensa que na monarquia os reis cuidavam, tal. Geralmente eles ficavam 1 a 2 horas no dia com os filhos, só isso. E quem cuidava eram as aias. E a aia da Rainha Isabel de Castela, na Espanha, foi Santa Beatriz da Silva, a fundadora da Ordem das Concepcionistas. Então ela foi muito... Né, a Rainha Isabel da Espanha nasceu em Ávila, foi educada na mesma escola onde Santa Teresa seria educada depois. Então é uma rainha catolicíssima mesmo na sua formação. E ela é quem vai patrocinar o Colombo. E aí ela resolve patrocinar, Colombo já homenageia. Na sua vinda ele nomeia uma das caravelas com o nome de Santa Maria. Santa Maria pinta em linha. Então Nossa Senhora já vem como a estrela da manhã que orientou o próprio processo do descobrimento da América em geral. A América nasce católica e mariana. Isso é importante dizer. E que dia que o Colombo chega? Dia 12 de outubro, a festa de Nossa Senhora do Pilar, que é a padroeira da Espanha. E é Nossa Senhora Aparecida, Depois vai padroeira se do tornar Brasil. a nossa festa, né? Então é curioso isso. Olha. Né? Virgem del Pilar. Isso Exatamente, exatamente. A Virgem do Pilar é dia 12 de outubro, é o dia do descobrimento da América. Então Colombo chega ali. Ele veio com um navegador, que também era cartógrafo, o Vicente Pinson, que fez um mapa, que pelo conhecimento que eles tinham na época já é um mapa bastante exato, se a gente comparar com os mapas atuais que a gente tem, que são feitos através de satélite. E o Brasil já está lá. E aí foi feito um acordo. Portugal, né, então, quando Portugal soube do descobrimento desse território, o que Portugal fez? Portugal reclamou seus direitos. O que Portugal disse e tinha razão de dizer? Olha, a Espanha conseguiu chegar, mas a Espanha só chegou graças à tecnologia naval
que desde a Idade Média vinha sendo desenvolvida por Portugal. Portugal foi a nação pioneira que começou a investir em navegação muito cedo, já lá na Idade Média. Por que isso? Por uma questão histórica. Portugal é um território pequeno. O país todo é menor que o estado de São Paulo. Então não é um território grande. E Portugal nasceu de um dote de casamento, né? Dom Henrique de Borgonha, que era o 10º filho do rei da França, veio ajudar o rei de Castela a expulsar os muçulmanos do seu território. E aí o rei de Castela falou, eu não posso perder esse rapaz, eu tenho que dar um jeito de fazer com que esse rapaz fique aqui. E ofereceu a mão da sua filha, né, Dona Leonor, para que se casasse com o Henrique de Borgonha e mantivesse o Henrique de Borgonha ali, inclusive como um organizador do exército e tudo mais, e deu a ele um dote de casamento, que era o Condado Portucalense. Desse casamento nasceu Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques, já adulto, por uma série de divergências políticas e até religiosas com os tios, né, o avô, que era o rei de Castela, já havia morrido, ele então se empenha numa guerra pela independência de Portugal, que é a Batalha de Ourique. E aí eu costumo dizer que a história do Brasil, ela começa, na verdade, na Batalha de Ourique, que é uma batalha medieval, né? Nós estamos falando de uma batalha lá no nascimento de Portugal, século XII. Né? Por quê? O Dom Henrique, antes de ir para a batalha, né, eles marcavam dia, hora e local, né, para se enfrentar. E o que Dom Henrique fez? Ele chamou todo o exército português e disse, nós vamos permanecer em vigília, quem quiser ir comigo, nós vamos permanecer em vigília. E entraram numa igreja e foram fazer vigília a noite toda rezando. Né? A tropa toda se confessou e Dom Afonso Henriques foi para frente do altar, para frente do presbitério, depois a sua espada e ficou ali ajoelhado rezando. E durante a noite ele foi visto estático, conversando com alguém durante um longo tempo. Na manhã seguinte, quando ele foi perguntado do que tinha acontecido, ele disse, ele conta, né, ele narra, ele falou, eu vi Nosso Senhor crucificado, que me apareceu e me disse o seguinte, né, eu estarei com você e eu te darei a vitória, se você levar a minha cruz a esta nação que agora nasce, e as outras nações às quais eu confiarei a mão de vocês. Nossa. Então, o Brasil já estava ali, né? No coração de Deus. O Brasil já estava ali. Então, quer dizer, na Idade Média, na Batalha de Ourique, Dom Afonso Henriques já recebe a promessa de que Portugal deveria levar o evangelho a outros povos. Então, é por isso que eu disse essa coisa de, os portugueses vieram para tirar o ouro e tal. Tá, o Brasil, ele era uma extensão de Portugal. Não há nada de ilegal nisso. Né? Uma comparação que eu faço às vezes com os meus aluninhos de 6º ano, 10, 11 anos, que não entendem muito, mas eles não podiam fazer isso, eu falo para as crianças, eu falo, se você tiver uma casa na praia, a sua casa lá na praia, ela não está grudada aqui com o terreno da sua casa aqui, mas a casa não é sua? Ah, ela é sua. Você pode chegar lá e fazer o que você quiser? Se tiver uma planta no quintal, você pode cortar, pode derrubar uma parede? Posso, é meu. Falei, então, a mesma lógica funciona com o Brasil. O Brasil era de Portugal, uma extensão de Portugal. Na verdade, né, o Brasil, enquanto nação, ele passa a existir em 1822. Até 1822, o que nós temos? Um território português na América. É isso. Né? A ideia de nação, ela vem em 1822. Mas essa ideia, né, do dever de evangelizar de Portugal vem lá da Batalha de Ourique. Isso vai se desenvolvendo na história de Portugal, durante toda a Idade Média. Depois, em 1415, Portugal conquista a cidade de Ceuta, né, no norte da África, a primeira colônia portuguesa na África. Criarão uma série de outras colônias, e onde Portugal ia, a cruz de Cristo era plantada e a fé católica, ela também chegava. Né? É assim que os jesuítas portugueses vão chegar ao Japão, vão chegar até na China, né, em Macau, Sim. que é a grande colônia, né, portuguesa dentro da China. O próprio São Francisco Xavier viajou com a coroa portuguesa, né? Sim, sim. São Francisco Xavier, ele viaja junto com a coroa portuguesa, que inclusive ela protegeu e patrocinou muito dos trabalhos apostólicos dos jesuítas. Inclusive, não só por uma questão de evangelização, mas por ver o valor técnico, né, o valor de conhecimento, o nível cultural que era cultivado entre os membros da Companhia de Jesus. Então, eles viam também uma potência de cultura, de criar cultura, de levar essas pessoas à civilização, ao conhecimento. Né? Hoje em dia, né, o politicamente correto diz, não, você não pode dizer que tem alguém mais civilizado do que outro. Mas se alguém já desenvolveu a cura para alguma coisa, uma técnica
que o outro não desenvolveu, é sim mais civilizado. Hoje em dia as pessoas têm um problema com a realidade. Com a realidade. O grande problema hoje em dia não é um problema político, né? A gente vê essas discussões no campo político, o problema não é político, o problema não é o partido X, Y, Z, não. O problema das pessoas hoje é a desconexão com a realidade. As pessoas não conseguem olhar para a Por realidade. isso que ideologia é o contrário de realidade. Né? Exatamente. A ideologia, por definição, o que é ideologia? Você fazer com que as pessoas tomem o falso por verdadeiro, o verdadeiro por falso. Exatamente. É isso. A ideologia ela faz isso. Né? Então, e na história tem muito disso. Então você vê um povo que já tinha desenvolvido um monte de coisas, né? Tinha desenvolvido a caravela, por exemplo. A caravela é uma criação portuguesa, uma caravela, ela comportava até 15 toneladas de carga e não afundava. Um navio medieval convencional, ele carregava 4 toneladas de carga, fora a tripulação, as outras coisas, e olhe lá. Então, quer dizer, é um avanço da engenharia, do conhecimento. Aí você vai dizer, não, eles não são mais civilizados, mais evoluídos. Lógico que são. É uma questão quantitativa e qualitativa. Exato. Aí muita gente vai dizer, não, mas sem os índios, eles não sobreviveriam. Ah, isso é verdade também. Então, o que acontece? As pessoas têm hoje em dia uma mente binária. Parece que ou você tem que defender Portugal, ou você tem que defender o índio, porque é minoria, oprimido e tal. Na verdade, não, você pode defender os dois. Portugal tinha muito de positivo, os índios também. E os dois se fundiram e formou a nossa cultura, que a nossa cultura, ela é grande, o nosso povo é bom, a nossa cultura, ela é muito mais do que aquilo que às vezes a gente consegue ver e a gente não valoriza devidamente. Por quê? Por conta dessa visão binária. Ah, é o português, não. Tanto que é verdade que nós estamos aqui hoje, não é? Você está aí na sua casa, você usufrui de tudo que o Brasil é hoje, graças a isso, né, a essa união. E celebrando o Dia da Independência, eu queria falar um pouquinho de fato, lá daquele 7 de setembro de 1822, quando nós nos tornamos uma nação. Uma nação. Né? Porque muita gente celebra, quando eu era repórter de rua, eu me lembro que nessas datas a gente ia para a rua. Aí você perguntava, o que a gente está celebrando hoje? Ou muitos não sabiam, ou não sabiam por que estava se celebrando aquilo. Ou contava uma história, o Dia da Independência e tal. Só a única coisa que sabe é a imagem que tem de Dom Pedro com a espada na mão. Então, o que os brasileiros estão celebrando hoje? Por que é importante essa data para nós? A independência, né, ela foi um processo longo. Né? Então, aqui no Brasil, se a gente pegar de 1500 a 1600, por exemplo, é uma outra coisa assim, que formou a nossa identidade, e a gente não tem muito essa ideia, não se falava português. O português ele era usado para os documentos oficiais e, às vezes, portugueses entre si até se conversavam em português. Mas a língua falada, que inclusive era chamada de a língua geral, era o tupi-guarani. O guarani era a língua mais falada. Em 1600, Portugal, a própria monarquia portuguesa, já pensando numa possibilidade de independência, né, porque a monarquia já começou a falar disso em 1600. Dizendo, olha, se a gente der autonomia demais, pode ser que eles comecem a... Então, é melhor a gente imprimir um rosto mais português. E aí, por um decreto real, não se podia mais ensinar o Guarani. Ou seja, né? O José de Anchieta fez isso anterior. O José de Anchieta, ele fez a gramática tupi antes disso. Né? O Padre Anchieta, ele morreu no fim, né, do século XVI, bem no finzinho. E ele não pegou ainda esse decreto régio. Esse decreto, eles ficaram 100 anos falando tupi. 100 anos no tupi. E os jesuítas foram responsáveis por isso, porque eles valorizaram a língua. Valorizaram e ajudaram a dar essa coesão nacional, porque 100 anos depois já tinha brasileiro mesmo. Né? A gente costuma dizer na história do Brasil que os primeiros brasileiros são os filhos do Diogo Álvares, né? com a Paraguaçu. Né, que é uma índia, né, ele era um náufrago português que acabou sendo recolhido nessa tribo aí e se casou com uma das filhas do chefe da tribo, que depois ela foi batizada e recebeu o nome cristão de Catarina, né, e era chamada de Catarina do Brasil. Né, inclusive, esta índia, a esposa do Diogo Álvares, ela é, né, por assim dizer, a mãe dos brasileiros. Por quê? Ali começa aquilo que nós somos hoje, que é um povo misturado. A miscigenação racial, ela começa ali. Né, os filhos da Catarina Paraguaçu são brasileiros porque já tem o sangue português e o sangue indígena. Então, essa miscigenação ela começa muito cedo, né, já na história do Brasil. Então, até 1600, já Portugal anteviu essa possibilidade
de independência e tudo mais. Na verdade, não foi nem Portugal, né? Esse decreto foi na época em que o Brasil estava unido à coroa espanhola. O Brasil ele esteve um tempo unido à coroa espanhola porque em 1580 o rei de Portugal, Dom Sebastião, que não tinha filhos, ele vai para a Batalha de Alcácer Quibir e desaparece, nunca mais voltou. Criou-se até um mito, né, do sebastianismo. Né? Dom Sebastião ele era visto até como um santo pelos portugueses, e os portugueses imaginavam que em momentos de grande crise em Portugal, Dom Sebastião voltaria gloriosamente para retomar o trono de Portugal. Esse mito é uma coisa tão forte em Portugal que até 1910, quando acabou a monarquia em Portugal, os reis de Portugal, por respeito a Dom Sebastião, eles eram coroados no dia da coroação, usavam a coroa apenas naquele dia e depois não punham a coroa mais sobre a cabeça. A coroa ficava numa almofada de veludo, ao lado do trono, junto com o cetro, aguardando que Dom Sebastião pudesse usar. Então, essa ideia do sebastianismo é algo muito, muito forte no imaginário português. O Camões, né, na época do Renascimento, ele vai até retomar, né, essa visão, né, que inclusive o fato é contemporâneo até do Camões, esse desaparecimento, né, de Dom Sebastião. E depois na literatura portuguesa inteira vai se falar muito disso. Né? Então, quer dizer, teve esse domínio espanhol, houve esse medo da Espanha, implantou-se o português como língua oficial, depois chegou-se a falar, né, na restauração do trono de Portugal, em 1640, Dom João IV, né, que era parente de Dom Sebastião, ele empreendeu uma guerra pela independência de Portugal, para que Portugal voltasse para a mão dos portugueses, e fez um voto a Nossa Senhora de novo. Desta vez a Nossa Senhora da Conceição. O Dom João IV ele vai até Vila Viçosa, em Portugal, e faz uma promessa a Nossa Senhora que se ele conseguisse operar essa independência e restaurar o trono de Portugal, ele proclamaria Nossa Senhora como padroeira de Portugal. E ele ganha a guerra. E proclama Nossa Senhora da Conceição como padroeira de Portugal e seus domínios. Então, Nossa Senhora da Conceição ela já era padroeira do Brasil desde 1640. Né? Então, Nossa Senhora Aparecida só confirmou aquilo que já era proclamado por carta régia. Né? Nossa Senhora era a padroeira de Portugal e seus domínios. Isso em 1640. Então, em 1640, Dom João IV até pensou em instalar a sede da coroa aqui. Então, houve um projeto de transferir a sede de lá de Portugal. Isso em porque que ano? Portugal, 1640, já se falou disso. Né? Então, porque se tem um conceito de colônia como o lugar onde eu vou, arranco tudo e levo embora. Mas não é isso que o senhor está contando aqui. Eles queriam vir. Eles queriam vir. Houve um projeto de vir para o Brasil e governar daqui. Por quê? Porque Portugal só faz divisa com a Espanha. Então, eles pensavam assim, o nosso território é pequeno, nossa única saída é o mar. Se a gente tiver qualquer problema aqui, a chance de invasão pelo lado espanhol nos torna muito vulneráveis. Então, houve esse projeto, não se concretizou. Aí vem século XVIII, né? O século XVIII foi bastante conturbado na Europa toda, as grandes revoluções e tudo mais. E no fim do século XVIII, o furacão, né, do Napoleão Bonaparte. E quando vem esse furacão, que é o Napoleão Bonaparte, que é no pós-Revolução Francesa, aí que eu digo que a independência do Brasil começa de fato. Muita gente fala, a independência foi em 1822, não foi, foi quando Napoleão invade Portugal. Exato. Em 1806, Napoleão, ele tentou tirar do caminho dele, né, para poder, no projeto dele, de expandir o império dele por toda a Europa, ele percebeu que a grande pedra no sapato era a Inglaterra. O que ele fez? Ele declara guerra à Inglaterra, achando que ele poderia vencer a Inglaterra. E ele não deu conta, ele vai para a Batalha de Trafalgar com a certeza de que ele venceria. E Napoleão tomou uma coça histórica, né, nessa guerra. E como era próprio dele, né, o Napoleão ele era muito orgulhoso, muito cioso de si mesmo, muito, né, como diziam os franceses, né, os franceses falavam do Napoleão que ele era un homme amplé de soi-même, né, cheio de si mesmo. Né? Quer dizer, ele era pequenininho, mas cheio de si mesmo. Tanto é que quando ele perdeu a batalha, perguntaram para ele, e aí? Ele falou, a guerra só mostrou a realidade, que a Inglaterra é a senhora dos mares, mas a França continua sendo a senhora das terras. Então, o que ele queria dizer? O nosso exército terrestre, ninguém bate. Agora, a marinha inglesa aí já não dá para brincar. E aí, o que ele faz? Já que não dava para vencer a Inglaterra militarmente, ele pensa em vencer economicamente. O que ele faz? Ele decreta o bloqueio continental.
foi um acordo, que não foi exatamente um acordo, em que ele ameaçou sutilmente as nações europeias que tinham relações diplomáticas com a França, dizendo o seguinte: olha, vocês não vão comprar produtos industrializados da Inglaterra. Se quiserem, comprem de nós, franceses. Só que o produto industrializado francês não era tão bom assim, porque a Revolução Industrial na França, ela foi tardia. Na Inglaterra, ela já tinha começado, né, muito cedo. Então, por isso que a Inglaterra tinha produtos muito bons, muito mais baratos e muito mais interessantes. E aí, então, as várias nações europeias se viram obrigadas a assinar esse acordo. Entre as nações que eram as grandes consumidoras da Inglaterra, as 3 nações que mais compravam produtos ingleses eram a Rússia, a Espanha e Portugal. Né? Espanha e Portugal é porque compravam não só para si, elas compravam e revendiam para as colônias. Então, quer dizer, o que tinha de produto industrializado aqui no Brasil chegava da Inglaterra, passava por Portugal e chegava aqui. Então, quer dizer, se Portugal parasse com esse comércio, ia ser um desastre. Se a Espanha fizesse isso, seria um desastre. A Rússia, um desastre. Aí o que acontece? Mal Napoleão virou as costas, essas nações continuaram comprando. Eles ignoraram, falaram: ó, a gente assinou aqui o bloqueio para satisfazer o Napoleão, mas vamos seguir a nossa vida. Resultado, a Espanha foi descoberta. Napoleão invade a Espanha, destrona o rei da Espanha, o rei Carlos IV, e coloca o seu irmão, José Bonaparte, para governar a Espanha. Então, quer dizer, ele já deu o recado de qual seria o tom de quem o traísse. A Rússia foi descoberta, mas territorialmente estava muito longe. Napoleão disse que iria até lá, eles iriam pagar por isso. E depois Portugal também foi descoberto. Portugal, a essa altura, já não era mais governada pela sua rainha, Dona Maria I, que entrou para a história como Dona Maria Louca, né? Mas Dona Maria, ela teve, né, esses problemas mentais, mas no fim da vida, né? Mas, no entanto, ela, enquanto governou conscientemente, ela foi uma monarca inteligentíssima, uma mulher muito perspicaz. Ela governou muito bem, geriu as finanças de Portugal, controlou crises econômicas homéricas. Então, foi uma mulher assim de fibra, mas, infelizmente, ela entrou para a história como a rainha louca. Né? Então, quer dizer, as pessoas pegam aquilo que é mais pejorativo em todo o bem que a pessoa fez e usa isso. Né? Então, quer dizer, e aí Dona Maria I, ela se afasta do governo, só que como ela estava viva, o filho não podia ser coroado. Então, Dom João VI assume como regente. Dom João VI era muito tímido desde menino, queria ser monge, gostava de rezar, gostava de ler, era muito dado à cultura, não gostava de festas, não gostava de dança, de barulho, não queria governar, não queria reinar, né? Casou-se, né, como muitos monarcas, né, sem querer, por uma aliança política. Ele mais velho, a Carlota Joaquina, que era a filha do rei da Espanha, veio para casar-se com ele com 12 anos de idade. Era uma menina que ainda brincava de bonecas, mas tinha um gênio terrível desde criança. Então, Dom João vai ter um casamento muito conturbado, né? A própria esposa tentou dar golpe de Estado, derrubando o próprio esposo do trono por 2 vezes, né? É a mãe de Dom Pedro I, né? A Carlota Joaquina, né? Então, ela era, né, de um gênio assim, muito difícil, terrível, e Dom João muito pacífico, fugia de briga, fugia de guerra, e tinha até um gênio muito bonachão, né? Gostava muito de comer, era muito, né, era até gordinho, né? Dom João era baixinho, bem gordo. Então, e ele entrou também para a história como o rei que só pensava em comer as coxas de frango, que é verdade também, mas não é só isso, né? Ninguém vê o grande estadista, o homem inteligente que foi Dom João, né? E Dom João, ele tinha assim até um adágio, né, que os ministros ficavam loucos com ele, né, que os ministros às vezes vinham com algum problema para o rei resolver, e Dom João, muito tranquilamente, ele dizia assim, uma vez veio o ministro das Finanças com um problemaço assim, falou: Sua Majestade, o que nós vamos decidir? E aí Dom João respondeu para ele, falou: olha, eu não sei, e quando não se sabe o que se deve decidir, a melhor decisão é não decidir nada. Então, isso deixava os ministros em pânico, às vezes, né? Mas, na verdade, funcionava, porque ele não decidia na hora, ele amadurecia depois, ele pensava, quando ele via um caminho, ele falava, é isso aqui que nós vamos fazer. E assim foi com a invasão de Napoleão. Napoleão ameaça Dom João. Num primeiro momento,
o exército se mobiliza e pergunta o que nós vamos fazer, ele responde que, olha, por hora nós não vamos fazer nada, vamos esperar. E aí, quando Napoleão já estava se organizando às portas de marchar sobre Portugal, ele costura uma aliança com a Inglaterra e arquiteta uma fuga para o Brasil, né, que foi a fuga da família real em 1808. Sim. Eles fogem em novembro, né, em novembro de 1807 e chegam ao Brasil em fevereiro de 1808. E Dom João fez isso às pressas, a toque de caixa, encaixotou os livros da sua biblioteca, a prataria das igrejas, muito das joias da coroa, e colocou isso nos navios e chamou a corte para acompanhá-lo. 15 mil pessoas vieram a toque de caixa, né, para o Brasil. 15 mil E pessoas. ele ainda conseguiu jogar a responsabilidade no colo da Inglaterra. Ele foi espertíssimo, né, que a Inglaterra pulou fora, falou, não, nós não temos como escoltar. E Dom João, ele jogava, né, era um político hábil, né? Ele disse, ó, nós só estamos nisso porque nós honramos a nossa palavra de manter o comércio com vocês. E agora vocês nos abandonam? Numa época em que a honra, a palavra dada valia muito, ele travou a Inglaterra e fez com que a Inglaterra fizesse exatamente o que ele queria. Ele foi escoltado, nomeia um militar inglês para governar Portugal, né, porque assim ele inibiria a presença de Napoleão dentro de Portugal e foge para o Brasil. Embora o povo português tenha visto isso na época como uma grande covardia, não foi. E vindo para o Brasil, ele instala toda uma estrutura aqui no Brasil e essa estrutura foi o início da independência. Aí nós vamos chegar lá então, né? No próximo bloco. Vamos fazer um Ok. intervalo? Isso é maravilhoso. Vamos fazer um intervalo e já já nós voltamos.